Quando esses sintomas aparecem na igreja local, você tem que sair dela, porque ela se corrompeu. Olha só esses sintomas. Primeiro, apostasia. Segundo, heresia. Terceiro, mornidão. Quarto, abandono do primeiro amor. Quinto, iniquidade. E sexto, esfriamento do amor. Pelo menos esses 6 sintomas devem nos deixar em alerta. Porque, logicamente, por estarmos vivendo nos últimos dias, nós vamos ver muito isso no meio da igreja. Quero salientar que a igreja verdadeira de Cristo Jesus, que ela não tem denominação, ela não é uma religião, mas são salvos, lavados e remidos, sempre prevalecerão fiéis, sempre estarão firmes até o fim, pregando o genuíno e verdadeiro evangelho e guardando a fé e a sã doutrina. E nós precisamos entender isso. Agora, existe a igreja local onde você pode estar congregando, pode ser que entrou em primeiro lugar a apostasia. O que seria apostasia? É ter um dia pregado a sã doutrina, ter vivenciado a verdadeira fé, o emuná, andar pela fé, e agora começar a negar tudo aquilo que você já pregou, ou seja, negar aquilo que foi ensinado. O pecado já não é mais pecado, e aquilo que talvez era condenado segundo a sã doutrina, ele é tolerável, isso é aceitável, porque simplesmente se mudou a base e agora a apostasia está tomando conta. Olha o que diz em 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns vão apostatar a fé por obedecerem espíritos enganadores. Esse é o poder do engano. Essa apostasia já está no meio da igreja e vai enganar a muitos, e muitos vão abandonar a sua fé. 1 Timóteo, Paulo salienta isso e nós precisamos estar alerta. Quanta gente... Hoje em dia, pastores, mestres de anos e décadas ensinando agora estão, parece que mudando o seu discurso, aceitando doutrinas malignas e ensino até de demônios. Satanás está por trás disso. Veja bem que tipo de ensinamento está sendo dado na sua igreja. Sempre saliento de que numa igreja onde se prega a sã doutrina, sempre o tema apocalipse, o tema escatológico, o tema do fim dos tempos, será uma verdade atualizada, uma verdade que estará bem presente, uma verdade que estará com saliência, ou seja, com destaque, com relevância. Isso é algo muito importante, porque muitos estão se acomodando a este mundo e, logicamente, essa secularização faz com que as pessoas vão abandonando essa fé e a verdadeira expectativa e vida e sentido da vida em Cristo, que é um dia morar eternamente com o Senhor. Então as pessoas vão se afastando e, lógico, o aproveitamento nessa fusão de espíritos enganadores com a ganância do homem, com os devaneios e imaginações que fluem como o rio na cabeça de muita gente, vão se juntando e vão sendo criadas coisas absurdas, abandonando a fé cristã, abandonando a sã doutrina. Esse é o primeiro sinal, quando começa a se abandonar a base, a estrutura da sã doutrina. Surgem modas, surgem moveres, surgem modelos, surgem estratégias, surgem, meu Deus, tanta coisa que surge, dinâmicas denominacionalistas, visões religiosas da fé em Cristo. Isso vai tirando a verdadeira base da sã doutrina. Então tome cuidado se de repente você está vivendo um momento de apostasia, de abandono da sã doutrina. Isso vai gerar o quê? Uma heresia. As heresias começam logo em sequência. Você pode ver em 1 Timóteo 4:2, Paulo fala claramente, diz que pela hipocrisia, porque isso é olhado como hipocrisia na ótica celestial, ou segundo essa ótica doutrinária, porque hipocrisia é fazer vista grossa, ou falar uma coisa e pensar outra, estar com uma vida em dubiedade, em paralelismo, vamos falar assim, em relação ao crer. Então a pessoa já está abandonando a sã doutrina e agora começa a dar lugar a alguma coisa, a esses ensinos malignos. E aí diz que começam as mentiras a aparecer e esses líderes principalmente têm a sua mente cauterizada, a sua consciência cauterizada. Por quê? Porque deram lugar ao pecado e aí começa a se inventar. Precisa haver uma justificação para o erro e aí começa a surgir a heresia. Quando se acrescenta algo que já está fechado canonicamente e doutrinariamente, se acrescenta algo, ou quando se tira algo dos textos sagrados. Isso acontece muito. Eu sempre dou conselho, cuidado com as traduções que você tem.
Eu falo abertamente contra a NVI, essas traduções modernas que arrancaram, extirparam, pesquisa e tiraram versículos do que é a originalidade do texto sagrado. Isso é muito perigoso. Então, acrescentar ou tirar da sã doutrina é uma heresia. E é o que está acontecendo, está se acrescentando coisa que não tem nada a ver e se tirando coisa fundamental. Segundo passo é a heresia. Só que a heresia vai gerar o quê? Mornidão. Essa mornidão, aqui ó, Apocalipse 3, 15 e 16, temos uma mensagem para a igreja de Laodiceia e o próprio Jesus está falando nessa mensagem que João escreveu na ilha de Patmos, e está falando para a igreja e para o anjo da igreja que ele era morno, porque não era nem frio nem quente, porque ele estava secularizado, estava acomodado, estava abastado. Olha o sintoma, quando a igreja ela vai apostatar, quando a igreja dá vazão a coisas malignas, ou tira o que é a sã doutrina, ela vai se secularizar, ela vai se adequar a este mundo e ela vai começar a se iludir com coisas mundanas e ela tem um poder, ela usufruiu muito da glória e do poder do evangelho. Ela já recebeu dom, já recebeu cura, já recebeu prosperidade, já recebeu recursos. Ela recebeu principalmente dinheiro, muito dinheiro. Muita gente passa a ser cristã por um estilo de vida, por um modus operandi maligno, onde vai engodando secularmente. Muita gente se torna cristã evangélica por status. E é o que mais nós temos hoje em dia, crente por status. E são gente poderosa que contribui, que faz, e a igreja vai se engordando financeiramente, e ela vai se adequando a esse mundo, se seculariza, e ela para de orar, para de vigiar, para de santificar, para de jejuar. Para quê? Para que fazer tudo isso? Para de evangelizar. Por quê? Porque essa mídia se encarrega agora. Para que evangelizar se agora nós temos, hoje estão surgindo franquias de igreja, já viu isso? Franquias de igreja, a igreja X com um padrão de cor, com um tipo de cartaz, de placa, porque são as franquias. Hoje em dia, igreja virou McDonald's. McDonald's virou uma franquia que é dada para o mundo, se paga por isso. Nesse grande mercado, logicamente, a mornidão já entrou e esse é o grande problema de Laodiceia. Conheço as tuas obras, o problema é que você não é nem frio nem quente. Tenho ânsia de vômito, vou te vomitar. Por quê? Porque você está na mornidão, é acomodação, é crente acomodado, secularizado, é o crente domingueiro, é aquele crente que contribui, que simplesmente porque ele faz, porque está aportando, porque está nessa ação ativa da igreja secular, ele pensa que ele é alguma coisa, mas na verdade Cristo fala assim, você é morno. E normalmente ele se auto-justifica pelo que ele tem, ou pela igreja que ela tem. Olha o que nós temos, olha o prédio que nós temos, olha o santuário que construímos, olha o que compramos, porque ela se gaba do que ela conquista. E em todas as redes sociais você vai ver pastores mostrando o seu status com a pompa, as riquezas, as mansões, os jatos, tudo que consegue. Por quê? Porque ela cresceu muito. Então, isso é mornidão, ânsia de vômito, cambada de crentaiada que virou mundo gospel, cheio de coisas seculares, de humanas, de shows, de palanques, de tanta coisa, porém, está morna. O Senhor tem ânsia de vômito, meu Deus, esse é mornidão. Vou colocar aqui Laodiceia. Eu tenho estudo da Laodiceia, eu estudo sobre esta igreja, pesquise sobre isso, e você vai ver esse sintoma, o fator Laodiceia, como precisa ser analisado para que a gente não cometa esse erro. Pelo amor de Deus, isso é muito sério. Aí vem o quê? Quarto ponto, abandono do primeiro amor. Esse abandono do primeiro amor, Apocalipse 2, temos um caso da igreja de Éfeso, Laodiceia. Éfeso é um caso de uma igreja ativista, porque ela se acomoda, ela tem um monte de pompa, ela tem um monte de recursos, ela agora tem uma franquia, quem quiser a franquia que compre, e vai ter uma igreja modelo X, tal, com a placa tal, com a cor tal, porque é uma igreja secularizada, morna, e aí ela vai abandonando, vai deixando Jesus do lado de fora.
né? Éfeso, olha as características de Éfeso. Era uma igreja que tinha uma labuta muito preciosa, trabalhava muito bem, né? Perseverava, suportava provas, não aceitava os falsos apóstolos, os falsos pastores, os enganadores, beleza. Ou seja, ativamente ela estava 100%. Ativismo faz parte, é uma característica fundamental da igreja que abandonou o primeiro amor. E esse é o maior engano, preste atenção, o maior engano para a igreja é pensar que porque você está na segunda, na terça, na quarta, está na célula, está fazendo isso, está fazendo uma campanha tal, está no show tal, está cantando aqui, está pegando avião e está fazendo um monte de atividade. Pensa que ela está num grande avivamento. Sai fora disso, isso não é avivamento. As pessoas andam procurando, viajando para outros países para ir filmar o famoso avivamento. Um avivamento, uma vírgula, meu irmão, pelo amor de Deus. Sabe o que é avivamento? É ser crente lá na Coreia do Norte. Aí sim, onde há perseguição, lá na China, onde estão perseguindo todo mundo. Aí sim, aí você tem que saber, esses países que estão sendo uma máquina que tritura crentes, onde as pessoas vão ser degoladas por seguir a Cristo, vão ser queimadas vivas e apedrejadas. Aí sim quero ver se há avivamento. Aí quero ver se há alguém que realmente vive a fé genuína, onde esses países perseguem, matam, trituram os cristãos. Aí quero ver se há avivamento. Aí quero ver se realmente há efusão. Porque esse é o verdadeiro avivamento, onde há perseguição e onde há realmente um sistema que está oprimindo aqueles que professam a fé em Cristo. Para nós é facilidade, meu irmão, enchendo a barriga, comendo do bom e do melhor, andando de avião, de jato, morando em mansões. Quem não vai ter um avivamento? Meu Deus do céu! Então, essa é a grande ironia que nós vemos hoje na igreja, uma igreja que abandona o primeiro amor, cheia de atividades, cheia de status, porém uma igreja que abandonou. Sempre digo, abandono, não é? Porque muitos falam assim, tu perdeste o primeiro amor. Tu perdeste o primeiro, não é perdeste o primeiro. Muitos perderam o primeiro amor, não. O primeiro amor não se perde, ele se abandona. É que nem uma mãe. Uma mãe pode perder um filho acidentalmente. Cadê meu filho? Perdi meu filho. Mas é diferente de uma mãe que abandona. Vai lá e abandona, joga fora um filho. E há muita mãe, tem muita história de mães que abandonaram o seu filho. É assim, o abandono deliberado do primeiro amor é a característica dessa igreja que tem um monte de atividades, um monte de luzes, um monte de coisa, porém o Senhor está do lado de fora porque foi abandonado. Aí vem o quê? Quinto, a iniquidade. O que é iniquidade? Não é simplesmente pecado, porque nós sabemos que quem não conhece a Cristo peca, quem não se consagra peca, enfim, o pecado sempre está aí à porta. Porém, iniquidade é mais sério do que isso, porque iniquidade é quando alguém conhece o que é santidade, já saboreou o que é o poder de Deus, já saboreou o poder do Espírito, o poder da santificação, tem compromisso e aliança com Deus, e sua mente está cauterizada e ele deliberadamente, com dolo, uma coisa é dolo, maldade, engano, ele vai trapacear, ele vai pecar, ele vai adulterar, ele vai fornicar, ele vai roubar, ele vai mentir. Isso é o que está acontecendo na igreja. Quando a igreja passa por tudo isso, apostasia, heresia, mornidão, abandono do primeiro amor, aí vem a iniquidade, o pecado deliberado. E normalmente tem muitos líderes que deliberadamente, sabendo, pecam, enganam a grei, extorquem as ovelhas, sugam as ovelhas, amassam o povo e, lamentavelmente, são igrejas que estão já em iniquidade, porque estão fazendo um monte de coisa errada e vemos o que vemos aí, escândalos sexuais, escândalos financeiros, escândalos de todo tipo, escândalos morais. Por quê? Porque iniquidade é o pecado de quem conhece, é o pecado de quem sabe, é o pecado deliberado, e essa iniquidade é nojenta, maligna, e nós precisamos vigiar. Todos estamos propensos a cair, por isso eu digo, me incluo nisso. Temos que vigiar, digo por mim mesmo, temos que vigiar e colocar a barba de molho, como diz o ditado aqui no Brasil. Coloque a barba de molho, sabe por quê? Porque ninguém está livre mais. Se você se consagra, se você é alertado, se você é avisado, se você está firme, se você está em oração, se você está em jejum, se você guarda a palavra, a sã doutrina, com certeza você será igreja fiel e perseverará até o fim. Então, iniquidade é maligna. Romanos 6,13 está aqui. Romanos 6,13 diz assim,
Não ofereça o seu corpo ao pecado. Será uma ordem. Não ofereça mais seu corpo ao pecado, porque você é salvo. Paulo estava falando à igreja de Roma como instrumento de iniquidade. Ou seja, quando eu já estou santificado, meu corpo agora é templo do Espírito Santo, eu, se deliberadamente entrego minha vida, meu corpo ao pecado novamente, eu estou cometendo não só pecado, mas iniquidade. Então não posso usar meu corpo como instrumento da iniquidade para fazer coisas que desagradam ao Senhor. E quanta gente sobe no púlpito com a cara lavada em iniquidade. Vem juízo do Senhor, vem juízo. Aprenda que o juízo faz parte da sã doutrina. E para terminar, vem o esfriamento do amor. E o próprio Jesus falou em Mateus 24:12, que por causa desta iniquidade aqui, o amor de muitos vai esfriar. O amor de muitos. E por isso que nós vemos hoje em dia gente escandalizada, gente em casa que não quer saber mais de congregar, muita gente não crê mais em Jesus, muita gente não crê mais na fé no Salvador, muita gente revoltada com o próprio Deus e confundiu tudo que aconteceu dentro de toda essa maracutaia que estão chamando de igreja, mas que não é igreja, toda essa sistêmica denominacional, religiosa, todos esses modelos que encaixotam a igreja, é esse modelo, é esse estilo, é essa denominação, e oprimem e subjugam pessoas, são os que estão promovendo o esfriamento do amor em muita gente que se cansou de ser oprimida, muita gente que se cansou de ser extorquida, muita gente que se cansou de ser abusada, emocionalmente, espiritualmente, até financeiramente abusada, financeiramente se cansou e disse, chega, para mim acabou. Por quê? Porque os maus exemplos da iniquidade esfriaram o amor de muita gente. Mas que não seja esse seu caso. Há um Jesus que salva, há um Jesus que liberta, há um Jesus que transforma, há um Jesus vivo, há um evangelho pleno, há um evangelho de santidade, há homens santos nessa terra, há muitos que aí não se curvaram ainda a Baal, não se curvaram a Mamon, e você faz parte daqueles lavados e redimidos em nome de Jesus. Então, o esfriamento de muitos tem um motivo por se multiplicar a iniquidade. E o amor de muitos, lamentavelmente, esfriará. Se isso contaminou a sua igreja local, por favor, se você está lá para mudar, que Deus te use, porque você vai enfrentar uma grande batalha. Do contrário, saia fora. Se há pessoas que não querem saber, se você adverte, se você é profeta, se você tem visões, se você é aquele que fala a verdade e as pessoas vão te julgar, como muitas vezes fui julgado, vão te condenar, saia fora disso. Deus é contigo, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abraçar como tem me abraçado, Deus vai te elevar para coisas profundas, gloriosas do reino de Deus e a sua justiça, e você verá coisas sobrenaturais. Creia nisso, tome posse disso e vigiemos, porque Jesus está às portas. Deus te guarde, Deus te abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração.